Olá, seja bem-vindo aqui neste vídeo. Eu sou o Teacher Pimenta, o desbloqueador do inglês. Eu quero, nesse vídeo, rapidamente, compartilhar o que aconteceu comigo sobre o aprendizado de inglês. Existe uma grande questão aí sobre aprender inglês em 6 meses. É verdade? É verdade. Porque eu aprendi em 7 meses. Então, eu quero contar para você e te mostrar a verdade sobre o que aconteceu comigo. Porque nós, professores, ensinamos os nossos alunos da forma que nós aprendemos. Se um professor levou longo tempo para ele aprender inglês, ele vai falar para o aluno que é um longo tempo, porque ele não descobriu uma maneira mais rápida de aprender. Eu aprendi realmente em 7 meses, eu falava e entendia inglês. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo, para você ver que é possível e é verdade. E é a forma mais simples do que você imagina, tá bom? Já faz 15 anos que eu sou professor de inglês e eu ensino inglês como eu aprendi inglês, tá bom? Inglês se aprende usando o português mesmo, essa é a verdade. Aos meus 25 anos de idade, eu descobri que gostava de inglês, deu um clique na minha cabeça, eu falei, vou começar a estudar inglês, simplesmente porque eu tinha curiosidade só de aprender, e eu não tinha nenhuma intenção de virar professor, nenhuma. Para começar, eu não gostava de estudar. Então, encontrei uma professora, iniciei as aulas com essa professora, e no primeiro dia de aula ela falou, para aprender uma língua, você tem que aprender o vocabulário daquela língua, ou seja, as palavras. Então, vocês têm que memorizar palavras. Quanto mais palavras vocês memorizarem, e quanto mais rápida essa memorização, mais fácil vai ficar para você aprender o inglês. Então, eu fui em cima disso. Com 3 meses de inglês, eu tinha memorizado muitas palavras, porque eu me dediquei para aquilo. Eu posso mostrar vídeo para vocês que naquela época eu enchi as paredes da casa de cartazes com palavras em inglês. Então, voltando aqui sobre esse assunto, quando eu estava ali com 3 meses de inglês fazendo o curso, um amigo me convidou para fazer uma competição de ginástica olímpica em uma outra cidade, que era em São Carlos. E eu fui, porque eu era um ginasta, eu fazia ginástica olímpica, e seria minha última competição. E, infelizmente, lá na competição, eu tive um acidente de traumatismo craniano. Eu estou resumindo, não vou entrar em detalhe nisso, e imediatamente fui socorrido e levado para o hospital. E lá eu fiquei na UTI depois da cirurgia, fiquei na UTI 14 dias esperando resultado se eu sobreviveria ou se eu morreria. Daí então, passou esses dias, passou esse pesadelo, eu tive minha alta, fui para casa muito debilitado, e aí aconteceu várias coisas dentro desse tempo, eu perdi minha voz, fiquei 8 meses sem conversar, e quando eu estava um pouco melhor e ainda sem conversar, eu resolvi voltar para as aulas de inglês. Nisso já tinha se passado 2 anos do, do tempo que eu tinha começado e tinha feito os meus 3 meses. Então, ali nesses 2 anos, eu fiquei em recuperação. E aí, nesse tempo, nesses 2 anos, eu lembro direitinho que eu estava muito fraco. Quando eu sentava na frente do computador, às vezes eu não conseguia ficar 8 minutos, 5, às vezes 7 minutos, e logo estava deitando. Com o passar do tempo, foi diminuindo as medicações, eu fui me sentindo mais forte, fui recuperando e ficando mais tempo na frente do computador. Eu estava debilitado, eu não conseguia trabalhar e estava ali com alguns esquecimentos. Mas eu não esqueci que eu tinha iniciado um curso de inglês e eu ficava procurando por nativos falantes de inglês no Google. E aí, quando eu estava procurando, apareceu um programinha chamado Paltalk. Eu peguei, baixei o programinha e fui para o Paltalk procurar essas pessoas. E ali tinha gente do mundo inteiro. Então, eu conheci várias pessoas
de outros países e consegui já fazer amizade com eles, mas o meu foco era achar nativos. Deu um pouquinho de trabalho e encontrei um amigo nativo, que ele é americano, fiz amizade com ele. Naquela época, ele me adicionou no MSN e ali eu comecei a digitar com ele no MSN. E logo o MSN foi atualizando, veio recurso de voz. E aí eu comecei a fazer chamada com ligação de voz para ele. E ali com 3 meses e pouco de inglês, já comunicando com ele, contei para ele do meu acidente. E aí ele ficou simplesmente abismado com a situação do meu acidente e que eu estava conseguindo comunicar com ele ali no MSN, digitando e também em voz. Depois desses 2 anos, aí eu voltei para as aulas de inglês e fiz mais 4 meses de aula de inglês. E nesse período ali, dos 4 meses, que eu voltei a fazer o curso, ele falou, eu estou indo para o Brasil. E eu peguei e falei, então vem em Franca, vem me visitar. E ele resolveu vir em Franca e me visitar. Quando ele chegou na minha casa, eu tinha que falar inglês, o que minha família queria falar para ele, passar do português, o que a minha família queria passar para ele, e eu tinha que entender o que ele falava para traduzir para minha família. Veja que coisa mais simples, certo? E eu aprendi esse inglês, já a minha professora já tinha falado, você tem que pensar em português para falar inglês. E a professora dela é americana, e a professora dela falava para ela, você tem que pensar na sua língua para você falar inglês, você tem que pensar em português. Ensinou ela dessa forma, e foi dessa forma que ela ensinou para nós, e essa forma que eu fiz, e essa forma que em 7 meses eu falava inglês. E qual que é a prova disso? A prova disso é esse americano que veio na minha casa e tudo isso ficou claro para mim. Então, hoje eu tenho uma experiência muito grande com nativos, porque eu tenho amizade com eles. Há 15 anos atrás eu conheci outros, muitos outros amigos já veio para minha casa, ficaram aqui comigo, amigo da Austrália, amigo do Canadá. Eu já fui tradutor de alguns nigerianos e nós nos tornamos amigos, eu tenho amizade com eles até hoje. Então, dá para aprender o inglês em 6 meses? Sim, dá. E eu sei como fazer isso, tá bom? Agora, veja bem, eu não tinha, na verdade, ninguém tinha esse tanto de recurso que temos hoje, tantos app, tanto conteúdo na internet, não tinha, não era assim. Tinha conteúdo na internet, mas não tanto assim. Eu não usava nenhum deles e em 7 meses eu estava falando inglês. Por quê? É uma forma simples. Você não precisa de muita coisa para aprender inglês. Você precisa fazer uma coisa só, aprender palavras. Então, nesse tempo que a gente está agora, está tendo tanta oferta, estão oferecendo tanta coisa sobre o inglês, tanto benefício de inglês, e o inglês, mesmo para o pessoal aprender, não está acontecendo. Tá legal? Mas nesse vídeo, a minha intenção foi mostrar para você a verdade é que você consegue aprender inglês em 6 meses, sim. Todo professor ensina da forma que ele aprendeu. Então, se um professor levou longo tempo para aprender inglês, ele vai ficar falando para você, é longo tempo, não adianta, não existe essa varinha mágica, e eu fico só daqui com o meu braço cruzado, olhando e falando, então eu quero mostrar isso para você, e eu consigo te levar a isso, e te garanto 100%. Você não acha nenhum professor que tem essa ousadia de falar para você, eu garanto seu aprendizado. Eu não sei da sua dificuldade, o quão difícil é para você aprender inglês. Não interessa para mim como é a sua dificuldade, ou se você tem, se você já tentou e nunca conseguiu. Eu garanto que eu faço você aprender inglês. Tá legal? O foco desse vídeo foi mostrar para você que é verdade, sim, dá para aprender inglês em 6 meses e de forma simples. Não se preocupe com tanta coisa,
para você aprender inglês, sentar por horas estudando, isso não é necessário. Você simplesmente precisa de guia certinho sobre o que fazer para você não perder o seu tempo, sentado muito tempo, se cansando e adquirindo muito pouco, e muitas das vezes o pouco que você adquire não resulta em nada. Tá legal? Obrigado por assistir esse vídeo e tamo junto. Te vejo na próxima vez. Até mais.